Olá, me chamo Marina Malavasi, sou estudante de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da USP e com a orientação do professor Cassiano Wisler e do mestrando Lucas Mello, financiado pelo PIBIC, foi possível analisar o impacto de eventos climáticos na demanda de viagens por bicicleta no município de São Paulo. Então aqui estão alguns tópicos que eu vou comentar durante a minha apresentação. Então, contextualizando um pouco de onde surge a nossa pesquisa, a gente sabe que o uso da bicicleta como meio de viabilizar a mobilidade urbana sustentável é suscetível a chuvas e consequente aumento do tempo de viagem e impacto na demanda. Junto a isso, a resiliência também conhecida como a capacidade de um sistema absorver perturbações mantendo a sua estrutura em função, tem sido analisada sobre a perspectiva dos impactos de eventos climáticos e seus potenciais efeitos sobre o sistema de transporte. Nesse contexto, aliando esses dois conceitos que acabei de apresentar para vocês, a nossa pesquisa surge com o objetivo de responder a seguinte pergunta: como a chuva impacta a demanda por viagens de bicicleta em uma rede urbana? A nossa hipótese inicial é que há sim uma redução na demanda por viagens de bicicleta à medida que os tempos de deslocamento aumentam devido ao bloqueio dos arcos da rede viária decorrente de alagamentos após um período de chuva. Então, o objetivo principal do escopo da nossa pesquisa é analisar as métricas de resiliência pela variação da demanda por viagens de bicicleta em função da intensidade de chuvas na cidade de São Paulo. Aqui está um pouco do método que foi adotado e que foi dividido em 4 etapas que eu vou destrinchar agora. A primeira consistiu na coleta de dados, em que para os dados de alagamento foi utilizado o site disponibilizado pelo próprio município de São Paulo, GeoSampa, e para a chuva, os dados históricos da Agência Nacional de Água. Então, a partir da posse desses dados, foi aplicado o mapa de Kernel nos de alagamento, com o objetivo de saber a área de influência que esses fenômenos tiveram na sua região, o IDW para elaborar um mapeamento da precipitação contínua na cidade de São Paulo. Com posse desses dados, houve uma comparação entre os resultados que gerou um mapa de chuva média mínima acumulada necessária para a ocorrência de alagamentos. A segunda etapa consistiu na definição de datas de análise da variação da demanda em função da chuva para o horário de pico da manhã entre as 7 da manhã às 10. Foi considerada a chuva acumulada de um banco de dados disponibilizado pelo Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, o IAG, nas 3 horas anteriores ao período de pico, ou seja, das 4 às 7. E não entre as 7 e as 10, para eliminar o efeito da chuva na decisão da realização das viagens e considerar apenas os alagamentos. Após dessas datas, a terceira etapa consistiu na obtenção dos valores dados pelo IAG também, só que dessa vez por satélite, desagregados, em que foi comparada com o mapa de chuva média mínima acumulada, com o objetivo de identificar os arcos da rede viária potencialmente bloqueados devido aos alagamentos. A partir disso, foi calculado o custo generalizado de cada via e realizada alocação estudanada para a obtenção dos tempos de viagem entre pares de zona e origem e destino em São Paulo. Por fim, a 4 etapa foram construídas curvas de demandas calculadas a partir da resiliência, que é mostrada nessa equação abaixo, identificados as seguintes medidas de resiliência: robustez, que é a capacidade de suportar ou absorver distúrbios quando expostos a interrupções, e a capacidade de recuperação, que é a restauração da funcionalidade do sistema. Dessa forma, aqui estão os resultados das curvas de resiliência que nós obtemos. Então, foram estimadas demandas por viagens de bicicleta, destacados em laranja, e em cinza, as mesmas demandas de bicicletas locais. Em azul, a precipitação acumulada naqueles horários. Então, a conclusão de que a gente teve foi que os resultados das análises da variação da demanda por viagem de bicicleta em função da intensidade de chuva na cidade indicaram que a robustez relativamente alta em relação ao número máximo de viagens sem ocorrência de chuva, destacado em cinza nas imagens anteriores, capacidade de recuperação variável entre 32 viagens por hora e 292, a resiliência com valores maiores de 0,96, porém menores do que 1, em todos os dias analisados. Então, a gente verificou que a hipótese inicial apresentada não pode ser refutada pelas evidências obtidas.